tão bom dizimar, né? Tão bom ofertar, principalmente aqui, que nós sabemos para onde vai. Não é verdade? Mas já foi falado de dízimo e oferta, hoje não é meu dia. O tema é generosidade, a essência do amor. E as pessoas que eu convidei para estar pregando aqui foi porque eu vejo nessas pessoas isso, a essência do amor através da generosidade. Quero chamar aqui a diaconisa Evelyn dos Santos, minha sobrinha. Esposa do Alexandre, mãe de 4 meninas. Paz do Senhor. Quero agradecer ao pastor José Carlos, à pastora Márcia, que não está aqui, mas que representa esta casa. Agradecer à pastora Ana, que é minha tia, como todos sabem. Agradecer ao meu pastor Sérgio Ferreira, que estou aqui debaixo da bênção dele. E me sinto muito privilegiada com este tema. E tenho acompanhado aí as pregações, ainda o Igor comentou da ministração da quarta passada, né? É que às vezes a gente pensa assim, generosidade, né? Vai ser aquela pregação tão dócil, né? Porque tem como, né? Vai ser aquela coisinha fácil, vai ser agradável de se ouvir, né? E de repente Deus nos mostra algumas coisas assim de uma maneira talvez um pouquinho mais ríspida, mas é a maneira que a gente vai absorver. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Atos 3. É tudo aquilo ali de tempo, meu Deus do céu. Aquele relógio vai me deixar nervosa. Não vou olhar. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo ele. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? E esta palavra, ela fala muito forte ao meu coração por vários motivos. Então, desde o fato de que um coxo, desde nascença, que recebeu a palavra, levanta e anda, levantou, andou e entrou pulando de alegria no templo, né? Se assim, não precisou, né, de fisioterapia, não precisou de muleta, não precisou de ser carregado, não. Ele levantou e entrou saltitando. Então isso me fascina. Falo, nossa, como Deus é maravilhoso e perfeito. A obra dele é assim, né? Mas tendo esta mensagem tão importante da generosidade, me chamou muita atenção nesta passagem uma questão muito, muito ímpar. A primeira coisa que Pedro e João entregaram para esse homem é uma coisa muito simples, mas que muitas vezes nos falta. Ele entregou para aquele homem um olhar. Porque a palavra diz que eles fitaram ele. Fitar é fixar, né? Então eles olharam fixamente para aquele homem. Então
Então, quantas pessoas, eu imagino, né, que fala, eu não sei se fala exatamente aqui, mas dizem que eram 40 anos, mais ou menos, que aquele homem era colocado todos os dias à porta, né, do templo. Então, eu penso assim, as pessoas que faziam, que tinham um trabalho de carregar aquele homem até aquela porta, porque imagino o quão trabalhoso era carregar uma pessoa que não conseguia se locomover. Então, elas entregaram para aquele homem o que elas tinham. Então, às vezes, a gente pode ler essa palavra e, de certa forma, julgar. Dizer assim, nossa, né, porque aí quantas pessoas pegavam ele, carregavam ele lá e deixavam ele na porta, esperando ele receber. E a gente julga. Mas a gente não olha, nossa, mas olha, tiveram pessoas que pegaram um coxo, pegaram uma pessoa impossibilitada, carregaram até o lugar. Será que a gente faria isso? Será que de repente a gente não ia fazer por quê? Porque é cansativo, porque é exaustivo? Será que a gente não iria fazer porque a gente ia ser julgado pelo outro? Por carregar alguém? E aí, Pedro e João, eles vinham naquele horário, né, a hora nona, que falam, né, pela história fala que é mais ou menos às 3 horas. Eles vinham dentro de uma rotina, porque eles vinham ali, naquele momento ali em Atos, eles vinham depois do Pentecoste, então eles pregavam, eles tinham a comunhão, o partir do pão. E ir ao templo na hora nona era um compromisso. Eles seguiam aquele compromisso. Então, eles estavam dentro de uma rotina. Então, mesmo dentro de um compromisso e mesmo dentro de uma rotina, eles conseguiram enxergar aquele homem, parar e olhar. Então, o olhar foi a primeira coisa que ele deu para aquele homem. Quantas vezes, em meio à nossa rotina, em meio ao nosso cansaço, em meio ao nosso trabalho, nós não paramos, não olhamos, não entendemos a necessidade do outro. Quando eu falo outro, às vezes não é o outro desconhecido, não é o outro o pedinte da rua. É o outro, o esposo, a esposa, o filho, o irmão, o colega de trabalho, o irmão da igreja, a pessoa que verdadeiramente está no nosso lado todos os dias, ou quase todos os dias, que está ao nosso lado na rotina. Então, nós vivemos aqui dentro da igreja uma comunhão e uma rotina. Porque nós chegamos na igreja, a gente tem um horário para chegar ao templo. A gente tem um horário para poder, né, quem chega aqui para organizar, quem toca, tem que afinar o instrumento, tem quem está na mesa, tem que certificar que está tudo certinho. Então, está dentro de um compromisso e de uma rotina. Quantas vezes a gente chega dentro do templo, dentro desse compromisso e dessa rotina, e aí a gente não consegue parar e olhar. Então, esse coxo, ele estava acostumado a receber das pessoas. Quando recebia, ele recebia esmola. Era isso. Então, quando ele levantou o olhar, ele esperava receber esmola, nada mais. Era isso que ele esperava receber. Mas aqueles homens, eles tinham algo a mais, eles tinham além do que a esmola para oferecer para eles. Eles tinham para oferecer o que eles estavam transbordando. Então, como eu disse aqui, a gente fala, se vocês lerem antes, né, o comecinho de Atos, então eles vivenciaram o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo, eles vinham vivenciando todas as maravilhas, eles estavam pregando a ressurreição de Cristo, porque mais do que pregarmos a morte de Cristo,
Nós temos que pregar a ressurreição. Essa é a nossa verdade, a ressurreição de Cristo. Então, o que eles tinham para oferecer para aquele homem só podia ser coisa boa. Então, aquele homem, naquele dia, ele foi, assim, sorteado. Ele recebeu a sorte grande, né? Porque ele encontrou 2 cristãos. Agora, vamos parar para pensar, gente. Ele estava à porta do templo. À porta do templo. Quantas pessoas, quantos cristãos passavam por aquele homem todos os dias? Porque ele não estava na porta da balada, ele não estava na porta do samba, ele não estava na porta da quadra de futebol. Ele estava à porta do templo. Então, o Espírito Santo tocou muito grande ao meu coração, porque eu verdadeiramente, a maioria das pessoas aqui me conhecem, mas quem não me conhece, eu verdadeiramente me considero uma pessoa boa. Eu me considero uma pessoa boa. Eu falo, mas eu sou boa, né? Eu me considero uma pessoa boa. Mas o que o Igor falou é quando você começa a ler, quando você começa a buscar a palavra, quando você pede um entendimento para Deus, aí você fala, nossa, sou boa mesmo? O que é bondade? O que é generosidade? O que é amor? Somos seres mutáveis, então a gente precisa verdadeiramente a todo momento se questionar. A gente tem que se questionar. Então, quando eu reli, essa palavra ela fala muito comigo. Eu já ministrei essa palavra em outro lugar e ministrei totalmente diferente, porque não tinha vindo esse entendimento ao meu coração. O Espírito Santo não havia me revelado dessa forma. Mas quando me revelou, ele estava à porta do templo. 40 anos à porta do templo. Mas não tinha ninguém que estava cheio da palavra. Ninguém que passou por ele, que tinha a palavra, que estava transbordando de palavra para poder dar uma palavra para ele. Levanta. Ninguém. 40 anos. 40 anos. Licença, gente, eu vou abrir a água que a minha boca. E aí... Mas aí, neste dia, teve esses 2 cristãos que deram para ele o que eles tinham. Então, eles tinham para ele, em primeiro lugar, o olhar, em meio à rotina, em meio ao cotidiano, em meio ao cansaço, em meio à religiosidade, em meio ao compromisso, em meio a todas as coisas. E eles eram pessoas que eram muito benquistas, eles eram procurados, porque eles tinham o Espírito Santo, então eles eram requisitados, né? Mas eles conseguiram verdadeiramente ser cristãos. Então eles deram um olhar para aquele homem. E aí eles falaram, depois do olhar, a segunda coisa que eles entregaram para aquele homem foi a palavra. Quem tem a palavra? Igreja, se a gente não tem a palavra, alguma coisa está errada. A igreja tem que ter palavra. A nossa busca tem que ser, sim, pelo nosso Jesus, pela salvação, pela remissão dos nossos pecados, mas não tem outra forma que não seja pela palavra. Só damos o que temos. Eles tinham a palavra, e a palavra deles foi: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te dou. Levanta e anda. Glória a Deus. A terceira coisa que aqueles homens deram para aquele coxo foi algo que muitas pessoas têm muita resistência em dar. Muitas pessoas. E eu vou agora ser o acusador. A Anne, minha irmã. As pessoas têm uma resistência em dar a mão, em dar um abraço,
em dar um aconchego, em dar aquela fungadinha, dar aquele abracinho mais apertado. Né? A minha amiga Shirley, eu abraçava ela. Ela não gosta de abraço, mas você vai gostar. Abraçava ela, agarrava ela, e ela ficava me empurrando. Quanto mais ela me empurrava, mais eu segurava ela. Mas, brincadeiras à parte, cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem sua forma de lidar. Mas que a gente não perca o principal. A terceira coisa que aqueles homens deram para aquele coxo foi a mão. Porque aquele coxo, ele recebeu o olhar, que ele não recebia de ninguém. Ele recebeu a palavra, que ele nunca tinha recebido 40 anos na porta do templo. E depois ele recebeu a mão. Ele não levantou sozinho. Ele recebeu a mão, levantou, e aí sim, ele levantou e andou e entrou no templo, saltitando e glorificando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu imagino que cena linda, que cena maravilhosa. E as pessoas sabiam que ele era o coxo. As pessoas viram ele entrando, mas esse não é o coxo? Esse não é o coxo? Alguns não acreditaram, alguns duvidaram, alguns falaram, mas será que alguém fingiria 40 anos que era um coxo? Será? Será que alguém finge que é depressivo para receber uma mão de alguém? Será que alguém finge que é ansioso para receber um cuidado? Será que alguém finge que é triste, que está com tristeza da alma para receber atenção? Talvez tenha quem finja. Mas o olhar, esse olhar vai dar para você e para mim o discernimento para entender quem é que verdadeiramente está precisando da palavra e da mão. A generosidade, eu fui buscar a etimologia da palavra. Eu gosto muito de, quando eu vou estudar uma palavra, eu gosto muito de entender a etimologia da palavra. E aí eu fiquei mais fascinada ainda, porque a etimologia da palavra generosidade, ela vem do latim gen, que quer dizer o que faz nascer, o que gera, o que faz nascer. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, olha só, a generosidade, a essência do amor. Se ela é a essência do amor e ela faz nascer, o que estamos fazendo nascer? O que é a nossa atitude? Porque o amor verdadeiramente, ele é atitude, né? A gente já aprendeu isso, a gente já entendeu isso na igreja. Que o amor não é falar. A palavra de Deus em 1 João 3,14, inclusive, fala assim, ó. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, quando eu falo que o amor é atitude, não é achismo, não é a minha opinião pessoal.
é a verdade, é palavra, está aqui. A generosidade, ela faz nascer. Ela gera, né? Ela gera. A generosidade, às vezes a gente pensa em generosidade, a gente pensa em cesta básica, a gente pensa num pacote de fralda para uma mulher grávida, a gente pensa num gás, né? Ah, acabou o gás da pessoa, de repente ajudar alguém a pagar uma conta de luz. Não que não seja, né? Não que não seja. É uma generosidade, é um ato generoso. É um ato generoso. Mas a generosidade, ela não pode ser alicerçada na conduta material. Se a gente buscar a generosidade como conduta material, é fácil. É muito fácil. Porque aí eu não preciso dar bom dia para ninguém, eu não preciso ser atencioso com ninguém, eu não preciso estender a mão, eu não preciso dar a palavra, mas eu tendo dinheiro, eu vou lá, ajudo os pobres, eu dou uma cesta básica, eu vou na igreja e dou uma oferta bem alta. É fácil. Então, todas as vezes que a gente pensar em generosidade, enquanto cristão, a gente tem que pensar que a generosidade, ela tem que ser baseada na conduta que nós temos enquanto cristãos. Ela tem que estar baseada no que a gente conhece, no que a gente aprende e no que nós tivemos como exemplo de Jesus Cristo. Porque se a gente pensar, às vezes fala assim, eu falei que eu sou uma pessoa boa. Ah, uma pessoa boa. Vocês já viram uma bondade convertida em algo ruim? Às vezes a pessoa faz uma coisa boa com uma segunda intenção. Aí fala, mas ela fez uma coisa boa, pelo menos, né? Rouba, mas faz, por exemplo. Não, ela não tem bondade, ela não tem generosidade, a essência dela é ruim. A essência dela não está em Deus. O coração dela não está puro, ela não está buscando o que é bom, o que é salutar. Essa não é a verdade. A generosidade verdadeira são boas ações, é uma virtude das boas ações, de você praticar a boa ação sem intenção de ter algo em troca. Isso é generosidade. Aí às vezes a pessoa vai falar assim pra mim, faz porque você não sabe o dia do amanhã. Não, ninguém sabe, verdadeiramente a gente não sabe o dia do amanhã. Mas você vai fazer pensando no dia do amanhã? Não. Você vai fazer por quê? Porque você é um pequeno Cristo. Porque você tem um espelho. Porque você tem um ensinamento. Porque você tem uma bússola. Porque você tem uma base. Porque você tem parâmetro. Porque você tem referência. Existe um mundo sem referência. Existe um mundo sem qualquer referência do que é bom, do que é correto. E esse mundo que não tem referência do que é bom e do que é correto, eles praticam a generosidade. Eles fazem doação. Eles vão lá aonde teve deslizamento, levar cesta básica, levar água. Aí as pessoas olham e falam, nossa, olha, tá vendo? Mas são pessoas boas. Como que você fala mal desse tipo de pessoa? Estão lá ajudando. E você que não faz? Como eu disse antes, eu vou repetir. É fácil ser bondoso se a gente for basear em bens materiais. É fácil. Deixa de comer uma pizza, deixa de fazer um passeio, converte isso em cesta básica. Tá bom? Ai, que pessoa maravilhosa. Olha, ganhou uma estrelinha. Que pessoa boa, que pessoa generosa. Mas uma pessoa que não se preocupa em parar e olhar,
uma pessoa que não estende a mão? De que vale a cesta básica? Eu gosto muito de uma palavra que está em Colossenses 3, 12 e 13, que ela fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Isso é amor, isso é generosidade. Isso é amor, isso é generosidade. E fala, revesti-vos como eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Se a gente não se considerar eleitos de Deus, e se a gente não buscar, e se essa não for a nossa vontade todos os dias, de buscarmos esta verdade, de praticarmos essa verdade, de nada vale. De nada vale chegar aqui, de nada vale a gente afinar o som, levantar um clamor, orar, de nada vale. É vão, é torpe. A nossa busca verdadeira tem que ser esta prática do amor, sermos verdadeiramente eleitos de Deus. A palavra fala que já somos eleitos de Deus. Então que a gente tem que ter esse desejo de tomar posse dessa palavra. E ainda fala isso, fala assim, eleitos de Deus, santos, de entranhas de misericórdia. Que coisa linda! Se essa verdade não alegra o nosso coração, se essa palavra não nos comove, não nos faz enxergarmos além da cesta básica e do botijão de gás, alguma coisa muito errada tem acontecido. Sempre falam, né? Falam assim, a palavra antes vem pro pregador, né? E assim, como eu falei para vocês, eu vou repetir. Eu me considero uma pessoa muito boa. Muito boa. E modesta também, vocês repararam, né? Modesta, né? Que só. Mas quando eu comecei a ler, a pesquisar e a estudar, e o Espírito Santo foi me trazendo e me revelando. E quanto mais palavras o Espírito Santo me colocava, mais eu fui me sentindo incomodada. Eu fui me sentindo incomodada. Eu falei, meu Deus, como pode? Então eu estou perdendo tempo me achando tão boa, tão merecedora, ao invés de verdadeiramente buscar ser essa pessoa. Então, eu profetizo em nome de Jesus que esse incômodo, tome conta de cada um, que ele vai na mente, no coração de cada um aqui. Que esse incômodo ele venha junto com o desejo de buscar, de querer verdadeiramente entender o amor e a generosidade. Porque o amor, ele fala que o amor tudo suporta. Nessa palavra em Colossenses fala assim, suportando-vos uns aos outros. Às vezes a gente pensa em suportar, pensa assim, ai, tá bom, vai, ai, tá bom, oi, é legal, ai, tá bom. Não é isso, gente. Não é esse o suportar. É suportar em dar suporte. Dar suporte. É esse o suportar.
que a palavra de Deus fala. É este o suportar. Então, muitas vezes a gente lê uma palavra e como a gente está muito voltado e muito preocupado em eu sou bom o suficiente, ai, sou bom, a gente deixa de aprender. Suportai-vos em amor. Não é de qualquer jeito. Não é aguentar. É dar suporte ao outro em amor. Esse dar suporte em amor, que seja, sim, uma ajuda material, que seja olhar por um irmão sentado na rua. Tem situações na nossa vida, a gente já passou em algumas situações de pessoas virem até nós e pedir. E o Alexandre, ele sempre tem uma palavra para a pessoa. Ele pergunta assim, o que deu errado? O que deu errado? E aí uma vez a gente foi numa clínica no centro da cidade, veio um rapaz. E aí ele, não, né, dá aí um dinheiro e tal. Aí o Alexandre olhou para ele e falou para ele, o que deu errado? Aí ele olhou para Alexandre, olhou para mim, olhou assim. Ele falou, perdi toda a minha família. Morreu, meus 2 filhos, minha esposa, lá quando teve uma enchente lá no sul e não sei o quê. E começou a contar a história dele. Aí eu desgostei da vida, aí eu vim pra cá, e aí não sei o quê. E começou a contar a história dele. A gente ficou acho que uns 10, 15 minutos com ele. A Alexandre deu alguma palavra para ele. Mas a surpresa dele, quando o Alexandre fez a pergunta, é lógico que se a gente pensar da forma prática, uma palavra somente, né? Uma palavra ao léu, não vai matar a fome, né? A gente tem que pensar da forma prática, né? Tem que estar com fome, tem que ser comida, tem que ser arroz e feijão, né? Mas se a base for a essência do que tem em nós, do que nós estamos transbordando, que é palavra, que é amor, tudo que vai vir junto, o arroz, o feijão, o botijão de gás, tudo que vai vir junto, vai ser para acrescentar, para transformar, para transbordar, para transformar, é transformação. Então, quando a nossa generosidade ela só é para suprir aquela necessidade ínfima, se ela não acrescenta em nada na vida da pessoa, também não acrescenta em nada na nossa vida. Também não nos transforma, também não nos melhora enquanto pessoa, enquanto ser humano, muito menos enquanto cristãos. Eu vou ler um versículo que a maioria aqui deve conhecer muito, muito bem, muito bem. Espera só um pouquinho, deixa eu só achar aqui. Lucas 6:32. Alguém sabe de cor? E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam ao que os amam. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E nós aprendemos isso tantos anos, né? A gente ouviu essa palavra. Ela foi falada, ela foi falada, ela foi falada. E às vezes teve situações, de novo, fica lendo de novo essa palavra, de novo, assim. Então lia primeiro todo o capítulo, depois foi ler versículo separado, porque para não ficar cansativo, para não ficar maçante, assim. Mas por um simples motivo. Porque no meio da rotina,
no meio do compromisso, a gente esquece da essência, porque essa palavra ela é a essência. Na minha Bíblia, toda palavra que é dita por Jesus, ela é em vermelho. Lucas 6 é toda em vermelho. É Jesus falando. E aí, como você pode ouvir Jesus falando, pode ser Jesus falando através da boca do pastor Francimar, pode ser Jesus falando através da boca do Rafael, pode ser... Mas é Jesus falando. Como que você pode ouvir Jesus falando e você falar, de novo essa palavra? De novo? Já sei de cor. Mas você pergunta, o que fala Lucas 6,32? Ai, não lembro. Amar quem nos ama, talvez seja fácil na maioria das vezes, mas em alguns momentos é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil a gente ser cristão, muitas vezes é muito difícil a gente ser cristão com o nosso marido. Você é cristão com o vizinho, mas com o marido, neste momento, nesse dia, ele me desculpa, mas não vou ser não. Mas é pela nossa humanidade que, né, a nossa natureza é esta. Ter momentos, ter rompantes, tudo bem, faz parte. Agora, aceitar, vestir esta camisa, usar este selo, ter este rótulo, isso não, porque selo que nós temos é um só. Então a gente não pode aceitar ter outro selo, nem ser rotulado de outra forma. Então, amar é atitude. O amor, ele não vem de outra forma senão atitude. Então, que cada um de nós tenhamos a preocupação de ter uma atitude melhor a cada dia. Uma atitude melhor com o vizinho, com o colega, com o irmão, com o marido, com o filho, com cada um. Que a gente tenha essa busca, que essa busca ela seja verdadeira, seja latente na nossa vida. Que a atitude de amor, ela se faça presente cada dia da nossa vida. É ser humano, tem dia que você vai dar aquela mancadinha, tem dia que você tá com dor de cabeça, tá, né? A unha encravada tá doendo. Tudo bem. Você é ser humano. Eu sou ser humano, vou errar, a gente erra. Não somos perfeitos, mas a busca da perfeição, ela tem que vir. O desejo tem que vir. A vontade, ela tem que vir. A busca, ela tem que vir a todo momento. Se ela não vem, se vocês não estão com vontade, se vocês não estão com desejo, se vocês não têm a vontade no coração de vocês de ter atitude de amor, de com a generosidade fazer nascer, gerar coisas boas no outro e em você, reseta e começa de novo. Reseta e começa de novo. Dá para resetar e começar de novo? A vida não, né, gente? Mas a mente, porque a palavra fala, né, que a gente não pode se amoldar aos padrões do mundo, mas que a gente pode ser renovado sim. A gente pode e deve ser renovado. Essa tem que ser a nossa busca em todo tempo. Eu espero em Deus que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. Ela falou grandemente comigo. Agradeço grandemente a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.